O que fazer para você parar de procrastinar e alcançar todas as suas metas? Esse vídeo é explicando um pouco mais do meu mindset, de algumas coisas que eu adquiri ao longo da vida para transformar a minha vida. Se você não me conhece, se você nunca ouviu falar sobre mim, eu sou Luane Oliveira, sou professora de inglês há 16 anos e há 5 anos atrás eu abri a minha própria escola online. Ela não era uma escola online, eu comecei sozinha. Mas eu cresci tanto que hoje eu conto com a equipe com 7 professores, eu já atendi mais de 400 alunos e faz um ano que eu moro aqui na Austrália, na cidade de Brisbane, com certificado internacionais de professor. Calma aí. Certificados internacionais que me possibilitam dar aulas aqui na Austrália e eu já consegui emprego aqui na Austrália como professora e hoje eu estou me dedicando aqui ao meu canal e eu quero falar para vocês coisas que eu faço na minha vida pessoal e profissional para alcançar tantas coisas, né? Vamos lá, gente. Eu gosto muito de ter esse tipo de conversa com as pessoas porque muitas vezes a dificuldade que você encontra de passar para o next level, para passar para o próximo nível da sua vida, ela está muito mais internamente, ela está muito mais na sua cabeça. Então, como eu era antes de começar a tomar a minha vida na mão e falar, é essa a direção que eu quero. Eu era uma pessoa extremamente insegura, eu queria muito a validação dos outros, eu ocupava muito o ambiente, os meus pais, a maneira como eu cresci, ao invés de realmente ver o que eu poderia mudar para chegar aonde eu queria chegar. Afinal de contas, me levou mais de 15 anos para chegar aqui na Austrália e eu vou contar um pouquinho para vocês quais foram as técnicas que eu usei. Primeiro de tudo, mais importante, que vai ser difícil de você se acostumar a fazer isso, mas você tem que parar de falar coisas ruins sobre você mesmo. Sim, você não vai poder mais ficar falando, eu sou burra, eu sou burro, eu sou preguiçoso. Não, a partir de hoje, você é excelente em tudo que você faz. Mas eu não acredito, eu não sou. A partir de hoje você vai começar a acreditar. Veio um pensamento negativo, veio alguma coisa para te trazer para baixo, muda esse pensamento. Esse treino ele tem que começar a ser consciente, porque eu também não comecei de maneira natural a falar assim, não, eu sou referência na minha área, eu sou muito boa no que eu faço. Não comecei. Então, sempre que aparecer um pensamento negativo, muda ele. É difícil no começo? É difícil. Mas vocês vão ver que muito em breve você vai conseguir reunir isso e vai ficar tão natural que você quase não vai falar coisas ruins sobre si mesmas. Inclusive, é muito importante que você faça esse treino na frente do espelho. Muita gente não se olha no espelho, não se olha na câmera. Muitas pessoas estão querendo tanto se esconder e eu já tive nessa posição. E é preciso que a gente consiga se ver, consiga se olhar para que outras pessoas também consigam nos olhar, para que as outras pessoas consigam enxergar tudo que há de bom dentro da gente. A segunda coisa que eu comecei a fazer na minha vida foi dividir as minhas metas. Vou pegar aqui o meu caderno. Eu todo ano, desde 2021, eu faço um bullet journal. É a minha adaptação do bullet journal. Eu fiz um curso com uma amiga sobre, mas o bullet journal é aquela ideia de ter um caderno só, simplificando aqui a ideia, tá, gente? É de ter um caderno só para tudo que você quer escrever na sua vida. Porque até 2021 eu escrevia muito as minhas metas, o que eu queria, mas eu escrevia no caderno que eu tinha visto na frente, aí perdi aquele caderno, eu não lembrava onde estava. E hoje em dia eu faço tudo nesse aqui. Inclusive, esse é o meu segundo aqui da Austrália. Esse aqui foi do meu ano passado. E eu tenho tudo escrito aqui. E como que eu dividi as minhas metas, né? Eu tenho todo ano as minhas metas anuais. Então, eu tenho aqui, ó, metas de 2026. Então, essas são as minhas grandes metas. As metas que, quando chegar no final de 2026, eu quero ter concluído elas. Mas, para eu chegar nessas metas aqui de 2026, eu não posso simplesmente saltar do começo de 2026 para o final e conseguir elas. Não, elas têm que ser adquiridas. E uma das coisas que eu preciso fazer para dar conta dessas metas é o meu foco. Faz 2 anos que eu comecei a fazer um foco. O que eu preciso focar na minha vida? O que eu preciso melhorar na minha vida? E aí eu coloquei coisas que não são relacionadas a
accomplishments, a coisas que realmente eu vou fazer. Por exemplo, eu quero ganhar X dinheiro. Não, mas para eu ganhar X dinheiro, o que eu preciso fazer no meu dia a dia? O que eu preciso focar? Então, por exemplo, uma das coisas que eu quis focar em 2026 foi entregar meu trabalho com excelência. Gente, eu não entrego meu trabalho de maneira mal feita, eu não dou aula desarrumada, eu estou sempre disposta quando chega a aula. Obviamente, escorreguei algumas vezes durante o ano, escorreguei até agora, estamos na metade do ano. Mas a maioria do tempo eu entrego as minhas aulas desse jeito e eu trabalho só em casa. Outra coisa que eu quis focar, me exercitar com frequência, porque, gente, é muito comum a gente esquecer de cuidar do nosso corpo. E essa é uma das coisas que vocês precisam também colocar em prática. Eu sei que existem contextos e contextos, mas conforme você vai organizando a sua vida, já houve momentos que eu tive que abrir mão de cuidar do meu corpo quando eu quis abrir a minha empresa. Mas cuidar do seu corpo, do seu estado físico, ele é muito importante para que você tenha musculatura física e musculatura mental, porque um exercício muito grande de mindfulness, todo mundo procura mindfulness fora, né? Para quem não conhece, mindfulness é aquele estado de presença, de estar presente no momento. E muita gente procura isso fora, procura cursos diversos, mas um dos melhores exercícios de mindfulness é se exercitar, é praticar uma atividade física, porque naquele momento você tem que estar presente e concentrado para dar conta de fazer o exercício, para pensar na execução, na intensidade. Eu sou formada em educação física, sou suspeita, mas isso é sim importante, é um exercício de estar ali, porque quanto mais no presente você estiver, mais clareza você vai ter das coisas que você precisa fazer. Porque é muito comum que nós, como seres humanos, ficamos presos muito no passado. Já fui assim. A gente fica muito preso no passado ou fica na expectativa muito grande do futuro. E a gente precisa do equilíbrio, a gente precisa sim pensar no futuro, a gente precisa refletir sobre o passado, mas o momento atual, ele é o mais importante. Não adianta sofrer por antecipação. Você não sabe o que vai acontecer. O pior que vai acontecer é na sua cabeça. Você está sofrendo muitas vezes à toa. Porque provavelmente o que vai acontecer lá na frente não vai ser tão ruim quanto o que você imaginava. Segunda coisa, então eu tenho as metas do ano, mas eu não vou chegar no final do ano já com isso. Então o que eu faço? Eu porciono as minhas metas. Então eu faço metas mensais e dentro das minhas metas mensais eu tenho metas semanais. Vou dar um exemplo, eu sou professora de inglês e tudo isso que eu estou falando, vocês podem pensar para a meta de vocês. Eu sempre falo para vocês pensarem no inglês, porque eu sou professora de inglês, quero ajudar as pessoas, mas eu como businesswoman, como gestora, então, por exemplo, a minha meta de janeiro era matricular 50 novos alunos. Mas para eu matricular 50 novos alunos, quantos alunos eu precisava matricular por semana? Então, se o mês tem 4 semanas, provavelmente aí em média de 12, 13 alunos. Então, coloquei aqui na primeira semana de janeiro, matricular vai estar invertido, mas tudo bem. Matricular 10 novos alunos. Por quê? Porque é muito difícil você matricular. Não é muito difícil, mas para minha mente ainda é difícil matricular 50 alunos em um dia. Então, a minha mente precisa porcionar. Então, quanto mais você fizer isso, colocar metas atingíveis a curto prazo, para que você atinja aquela meta maior do longo prazo, melhor. Próxima coisa que foi um diferencial na minha vida para que eu alcançasse as minhas metas foi parar de me preocupar com o que as outras pessoas pensam e parar de pedir opinião de pessoas que não são realmente relevantes ou que não estão inseridas na minha vida de verdade. Eu vejo, por exemplo, aqui na Austrália existe um grupo que as pessoas pedem muita opinião de desconhecidos para temas muito pessoais. E assim, temas pessoais você tem que pedir opinião de quem você realmente confia. E olhe lá, então hoje em dia eu peço opinião somente dos meus pais e olhe lá, ou da minha conselheira espiritual. Então tenha aquele conselheiro, aquela pessoa de confiança, mas não fique entregando tudo da sua vida para todo mundo. Se você não consegue decidir,
a sua vida, se você não tem autonomia de caminhar, de encaminhar a sua vida, colocar uma direção para a sua vida, as outras pessoas vão direcionar a sua vida para você. Então, às vezes, você não sabe nem qual é a roupa que você gosta. Às vezes, você não sabe qual é a comida que você gosta, porque você está sempre pedindo a opinião das pessoas. Então, saiba quem você é. E pare de se importar com o que as outras pessoas vão pensar. Por exemplo, eu vim para a Austrália, vim sem a minha filha. Minha filha ainda está no Brasil, porque iria demorar muito mais tempo para eu vir junto com ela e eu precisava acelerar o meu processo. Obviamente, houveram diversos julgamentos, mas a gente não pode se importar com o que as outras pessoas pensam, a menos que seja crime. Aí, se for crime, a gente dá uma segurada, tá bom? Se você estiver fazendo mal para alguém. Mas, no geral, na sua vida, não, entendeu? A última coisa para esse vídeo de hoje é: saiba o quanto de energia você precisa para alcançar aquela meta, porque agora você já porcionou sua meta, mas o quanto de energia vai ser necessária? Porque muitas vezes a gente quer, por exemplo, aprender inglês. Aprender inglês, por mais que existam pessoas na internet que falam que aprendeu em 6 meses, a proporção é real de pessoas que aprendem em 6 meses, em pouquíssimo tempo, ela é irreal. Irreal. Faça uma pesquisa por você mesmo, procure vídeos na internet. Quantos vídeos, quantos professores você vai ouvir falando que aprenderam em anos e quantas pessoas vocês vão ver falando que aprenderam em 6 meses? Vai ser um número muito discrepante. Então, quanto de energia? Para eu aprender inglês, para eu ficar completamente fluente, vai levar 3 anos? Então, significa que você tem que se comprometer com aquilo durante 3 anos. Porque toda vez que você desistir, você vai ter que voltar um pouco para trás. E eu digo mais, tem um livro no Brasil, gente, eu esqueci o nome do autor agora, meu notebook está desligado, mas existe um livro chamado 10 vezes. A capa dele é só um 10x, né, de vezes. E esse autor, eu concordo e discordo com o que ele fala, mas ele diz que para a gente alcançar resultados extraordinários, a gente precisa colocar a meta 10 vezes maior. Então, por exemplo, eu queria 50 alunos em janeiro. Na verdade, eu deveria pensar que eu queria 500 alunos. E aí a minha energia ela tem que ser ampliada para conseguir esses 500 alunos, porque a energia para conseguir 50 é diferente da energia para conseguir 500. E o que eu adaptei isso para minha vida, porque, por exemplo, eu estou falando algo aqui para você e você vai adaptar o que faz sentido e o que não faz sentido para você. Mas o que eu pude adaptar para minha vida é, quando eu quero alcançar alguma meta, eu tenho que reunir a minha energia, porque senão você entra no último tópico aqui, que é desistir. Muitas vezes a gente não consegue sentar no desconforto, a gente não consegue permanecer no desconforto, porque é desconfortável aprender, é desconfortável ficar fazendo a mesma coisa todos os dias até ficar bom. É desconfortável passar vergonha, abrir a boca na frente das pessoas, mas, gente, eu não comecei desse jeito. Se você vê os outros vídeos do meu canal, se você vê as diversas tentativas que eu já tive de YouTube, e dessa vez eu disse para mim mesma, eu vou conseguir, eu vou me manter firme. É desconfortável abrir o meu YouTube e ver que eu tenho menos de 200 inscritos ou que meu vídeo tem apenas 10 visualizações, mas faz parte do processo. Então, saiba o quanto de energia vai ser necessária para você chegar cada vez mais longe.